Fala, meus lindos e minhas lindas, muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, rapaziada. Temos um vídeo muito bacana pra vocês, que é sobre as raids aqui do nosso querido Dragon Ball Xenoverse 2. Então vou explicar tudo pra vocês sobre a raid, é importante de vocês fazerem elas e os drops que dão e as suas possíveis variações. Então já deixa o like sempre no canal, manda pra tia, pra mega volta, legal, estraga o curte, manda tudo com tu aí, pra dar aquela moral. Se está no celular, clica no botão hype aí pra ajudar o Mano Blade e vamos que vamos, beleza? Bora que bora, dale. Então, rapaziada, vamos falar sobre as raids. O que são as raids? Raids são meio que umas boss battles que vocês vão fazer, que vira e mexe aparece aqui nos eventos. São um dos tipos dos eventos aqui do Dragon Ball Xenoverse 2, em que você vai enfrentar algum personagem específico. Pode ser, por exemplo, o Saibaman, pode ser o Mira na sua forma final lá, pode ser o Zamasu fundido, pode ser a Kefla, pode ser o Goku. Deixa eu pegar outras opções que já tivemos. Pode ser o Yancha corrompido também. Tem várias e várias, por exemplo, tem o Gohan Ultra Beast, o Cell Max, entre várias opções, tá? Realmente são muitas opções e cada uma delas dá uma recompensa diferente. Temos, por exemplo, do Baby 2, na segunda forma, que dá alguns itens bem interessantes. Que dá, por exemplo, a roupa do Ubi dourada, que é bem bonita e bem interessante também. Então, são bem legais. E onde a gente encontra, né? Vamos começar aqui mostrando pra vocês onde a gente encontra as nossas queridas raids. Existem duas opções de locais que elas podem spawnar. Se vocês abrirem aqui o mapa, vocês vão ver que tem uma interrogação dourada, meio colorida, meio rainbow, né? Coloridinha aqui. E ela é a localização exata de um evento do jogo, de onde está o evento do jogo. E como vocês podem ver, hoje ela tá lá em cima, tá vendo aquela bola azul lá em cima? Ó? A gente vai pra lá agora para mostrar pra vocês. Ali é um dos possíveis locais onde pode aparecer a raid. Mas outro local é aqui na pracinha. Se vocês vierem aqui, pode acontecer nesse exato local aqui, que fica atrás do Mr. Satan, tá vendo o Mr. Satan aqui, ó? Pode acontecer da raid tá aqui, ó. Existem raids que aparecem a bola aqui e outras que aparecem lá em cima. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Como eu disse, ela pode aparecer aqui em cima ou lá embaixo, né? Então tô aqui em cima pra mostrar pra vocês, ó. Se a gente clicar em examinar aqui, vai aparecer qual que é a raid dessa semana. No caso, a raid dessa semana é a do Mira, pessoal, que é o Guerreiro Sombrio do Infinito. Vocês podem ver que é o Mira final forma ali, tá? Então essa aqui é a raid dessa semana. Eu vou estar botando na tela algum trecho de algumas outras raids que eu fiz para vocês verem de exemplo aí da localização que fica lá na praça, e uma outra também para vocês verem uns trechos aí agora, ó. Vai aparecer, eu acho que eu vou botar primeiro, eu não lembro qual que é o que eu tenho salvo, acho que é da Kaioshin do Tempo, vou botar da Kaioshin do Tempo e depois vou mostrar a luta contra a dos Zamasu, por exemplo, para vocês verem, ó. Tá aparecendo aí na tela bonitinho. Vou deixar bem rapidinho para que não fique muito prolongado, só para vocês verem mesmo, tá? Então voltando aqui, vocês podem ver que os itens de recompensa são chaves de desbloqueio de personalização, mascote da CC e artes, tá? Então, o item mais legal, na minha opinião, são essas chaves de bloqueio de personagem personalizado, né? E, cara, isso você vai poder customizar bastante seus bonecos. Eu vou mostrar já como que funciona. Aqui não é o único local onde dá pra dropar essas chaves. Dá pra dropar também fazendo um outro evento, que você é o vilão e as pessoas têm que derrotar você, sendo o ultra vilão, tá? Que é um evento lá do Full, que ele pode ser usado a qualquer momento, tá sempre ativo no jogo. Então é bem interessante também. Mas antes de tudo, galera, pra vocês não terem que ficar subindo lá em cima onde tá aquela bola azul e nem ficar indo naquela praça, existe um jeito muito mais fácil de vocês conseguirem entrar na raids. É simples, tá vendo essa escadaria aqui que sobe pras missões da história? Então, ao lado dela tem esse cara que eu gosto de chamar de agiota azul, que é o carinha de chapeuzinho e terno azul, então que é o modo multijogador. Se você vier nele e vir falar com ele, vai ter essa opção aqui, ó, missões de assalto. Essa opção só aparece quando é semana que o evento é a raid, tá? Então, se for semana de raid, vai ter essa opção de missão de assalto aqui. Clicando aqui, ó, vocês vão ver que vai abrir a opção da raid. E olha só, muito mais rápido, muito mais fácil de achar aí e tá fazendo ela, tá? E caso você for criar a sala, você pode procurar a partida rápida, né? Que você vai entrar na de alguém ali, a partida que mais tiver no topo da lista ali ou que tiver alguém criado. Procurar a sala, vai aparecer a lista que, de acordo com as definições que você botar ali para as pessoas que você pode ou não entrar, tá? Deixa eu ver se vai carregar, por exemplo, para esses dois caras que eu posso entrar em qualquer uma das duas. E criar a sala é o que o próprio nome fala, né? Criar uma sala e você vai estar criando a sala do jeito que você quer aí também, tá? Eu recomendo sempre vocês criarem a sala, principalmente a gente que é do Brasil, aqui da América do Sul, porque os servidores do Xenoverse são muito instáveis. Então, caso você entra na sala de alguém, pode ser que caia, e se você cair, você vai perder as recompensas, tá? Antes de a gente falar dos personagens personalizáveis, vou falar aqui como que faz para você estar ganhando as recompensas, tá, galera? Cada raid vai ter uma coisa diferente, normalmente algumas são super almas, algumas são skins, mas a parte interessante é que você também pode ganhar aquelas moedas ali, ó, tá vendo? Que tem 290 moedas SPT, que eu tenho aquelas moedinhas amarelinhas ali, ó, douradinha, 290, ou seja, essas moedinhas douradinhas vocês conseguem obter fazendo esses eventos, cara. Tem outras formas também, mas a principal forma de ganhar essas moedas é fazendo as raids. Então, não deixe de fazer, porque tem skins na loja de moedas, né, e são exclusivas dessa moeda. Por exemplo, a roupa do Goku, né, do fim, que é bem interessante, que vocês podem estar conseguindo lá. E tem outras também, mas essa é a que eu consegui lembrar agora de cabeça. Então, e tem acessórios exclusivos também, como a asinha de anjo, que é o último acessório que lançou do jogo aí,
que é a asa de anjo com auréola, que também só pode ser pegado por essa moeda, tá? E Vlad, como é que eu faço pra ganhar esses itens no final das contas? Galera, o que vocês têm que fazer, nada mais nada menos, é só fazer 100 mil pontos na raid. Ou seja, só fazer 100 mil pontos, vocês, assim que acabar a semana, assim que acabar a raid, vocês já vão tá recebendo os itens que vão ser dados, seja almas ou roupas, etc, tá bom? E como que vocês verificam sua pontuação? É bem simples, vocês vão vir aqui, ó, nessa área aqui, onde a gente faz as missões offline, ou online, ou PVP, vocês vão vir aqui, ó, nesse quadro de notícias, tá vendo esse negócio verde aqui, ó? Vocês vão vir aqui, vão abrir aqui, vai dar uma telinha de carregamento, vocês vão vir aqui, ó, em ranking dos assaltos. Vindo aqui, vai carregar uma lista de várias e várias pessoas com nomes, e vocês vão clicar aqui, ó, tá vendo aqui embaixo tem a opção verificar perfil, minha pontuação e retorno, vocês vão clicar minha pontuação, e vocês vão verificar a pontuação de vocês, né? Vocês podem ver que eu tô com 102 mil pontos e 112, ou seja, eu já estou com mais de 100 mil pontos. Ou seja, quer dizer que da raid dessa semana eu já garanti minha pontuação, já garanti minha premiação. Vocês podem ver que a raid começou dia 8 e vai até dia 13. Não, perdão, começou dia 7 e vai até dia 13, que eu achei que tava no horário americano, mas tá no brasileiro mesmo, tá? Ela começou dia 7, meia-noite, e vai até dia 13, 2 horas da manhã. Ou seja, dia 13 acaba e começou dia 7 e eu já garanti meus 100 pontos, ou seja, eu não preciso ficar repetindo mais ela não. A menos que você queira fazer farm de chave ou só ficar ajudando os seus amigos, aí você pode ficar fazendo à vontade, não tem problema. Mas pegou 100 mil pontos aqui, já garantiu os seus prêmios da semana na raid, tá? Então é importantíssimo vocês garantirem 100 mil pontos, tá? No Discord, galera, eu também vou estar sempre postando quando tiver uma raid, então fique ligado por lá no nosso Discord. Comenta lá também, vamos trocar ideia e comenta aí quais raids você já fez e quais você gosta ou não. E se você conhecia esse conteúdo. Agora, vamos falar aqui sobre os personagens personalizáveis para ajudar vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo separadinho sobre personalização e um vídeo sobre os melhores personagens personalizáveis, tanto para PvE, raid e também para PVP, beleza? Além disso, eu já postei um vídeo no canal que são os dois parceiros que eu mais gosto de usar para fazer missões, as MPs, né, que são as missões paralelas, tanto online como offline. Quer dizer, mais pra offline, né? Online nem tem como levar, na verdade, viajei. Mas para as missões offline, que são essas missões aqui da direita, né? Que é bem interessante. Então, dá um confere lá que o vídeo ficou muito bacana e ajudou muita gente. Então, eu fico muito grato também pela galera que comentou. Então, brigadão pela força sentado no canal. Eu tô muito feliz de estar podendo trazer esse conteúdo de Dragon Ball pra vocês, tá? Aqui, então, a gente vai vir aqui, ó, nesse bonequinho aqui, ó, personalização de parceiro, tá? Ele tem vários locais do mapa, mas eu gosto de vir aqui, que geralmente é o mais fácil de achar e tudo mais. Mas tem vários locais do mapa. Vocês vão vir nele e vindo nele, vocês vão ver que vão ter vários e vários bonecos aqui, ó, pessoal. Vocês podem ver aí, ó. Tem vários e vários bonecos. E a maioria desses bonecos são padrões do jogo. Se vocês verem aqui em dados do jogo, galera, e vir até o final, vocês vão ver que nós temos os mestres aqui, ó. Nossos mestres. Todos esses personagens que são mestres têm customização padrão do jogo, tá? Então, se você tá aqui, ó, por exemplo, fez as missões do Kuririn, tem Shenhan, Yantia, Piccolo, em algum momento você vai desbloquear a versão personalizável deles, que se eu não me engano é só completar as 4 missões e você desbloqueia, ou se não é só pegar a máxima de amizade. Agora me fugiu exatamente como que faz para desbloquear, mas é uma dessas duas opções. Eu pegou o máximo de amizade, não, é só fazer as 4 missões mesmo, lembrei agora. Porque tem boneco que eu não tenho e eu já tenho a personalização. Então é literalmente, vocês fazem as 4 missões e vai desbloquear ele ali pra vocês, tá? Lembrando que certos mestres para desbloquear, você tem que desbloquear ele no mapa. Por exemplo, o Broly, você tem que fazer a missão dele para ele aparecer no mapa. O Goku, você tem que ter terminado o modo história e assim vai, tá? Você tem que desbloquear ele de fato ali e ter falado com ele e feito as missões. Outra coisa, lembra das chaves que eu falei com vocês? Então, aqui ó, deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês, ó. Passar pro lado. E aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem várias e várias chaves. Ao todo são 19 que tem no jogo. E vocês podem ver ali do lado. Ó. Por exemplo, essa aqui, a 1, é do Goku Super Saiyajin 4. Tá entre parênteses ali, ó. Temos a do Vegeta Super Saiyajin 4. Temos a do Trunks. Temos a do Vegeta Super Saiyajin Blue. E etc. Aqui vocês podem ver. Tem muitas e muitos personalizáveis. E isso é bem interessante. E vocês podem customizar do jeito que vocês quiserem. Alguns, lógico, com suas limitações. Mas, por exemplo, esse Goku é muito bom para farm de XP inicial, vou até fazer um vídeo sobre isso futuramente. Temos o Kuririn, que é bem interessante para se divertir ali. Mas, por exemplo, temos aqui um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, que é de recomendação, que é o Raditz, que vai ser o que eu vou mostrar para vocês. Cara, que ele é muito bom para fazer raid. Ele é um personagem excelente para fazer raid, caso você seja fraco ou o seu personagem ainda não esteja num level muito alto, igual o meu tá level 199, mas você que tá começando agora pode ser que não tenha um personagem tão forte. Então, vou mostrar aqui exatamente como montei ele. A questão do traje, eu só mudei as corzinhas, mas tá aí pra quem quiser ver, tem como fazer isso. A questão da super arma que eu botei nele, que eu recomendo que vocês botem. Você mancha a reputação do nosso povo, tá? Que ela vai aumentar o poder do domingo duplo, quando você usar o domingo duplo, tá? Então é muito importante que, pra quem for usar Raditz, vai ser essa coisa que a gente vai estar utilizando pra utilizar nas raids, tá? Aqui de estatística, eu recomendo super explosão de Ki, tipo B pro Raditz. Conjunto de técnica, super guarda, domingo duplo, bomba DX, detonação de Ki, super detonação de Ki, explosão de energia máxima e super pulo pra trás, beleza?
Aí fica critério. Aqui, galera, aqui na verdade aqui tá até errado. Que aqui era pra tá carga máxima, na verdade. Então aqui agora sim tá certo, que tava sem carga. Vocês podem deixar a carga máxima, no caso Supremo, explosivo, vou deixar Supremo aqui que eu tenho DLC, né? Então vou botar ela aqui e fica assim. Então, top demais, recomendo vocês dar um pausa no vídeo e copie esse Raditz aí pra vocês, que ele, pra quem não tem personagem forte, ele é muito, muito bom. Mostramos uma vez aqui, ó. Belezinha? E galera, o que vocês vão usar? O ataque principal que vocês vão utilizar no Raditz é esse Domingo Duplo, tá? Esse é o ataque que vocês vão focar e vocês vão usar praticamente ele. O próprio Raditz e o melhor para raid de todos, na minha opinião, que é o Thirds. Cara, ele é muito bom para raid, tá? Então galera, top demais. Inclusive eu vou deixar ele à mostra aqui, as técnicas que vocês quiserem copiar. Essa é a build do Thirds para raid, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu acho que já é até bom mostrar aqui, caso vocês queiram usar ele em raid. Fica à vontade aí, ó. De estatísticas vocês vão usar essa aqui. E Super Alma vocês vão estar usando o Você Mancha Minha Reputação do Nosso Povo, tá? Então tá aí pra quem quiser. A customização eu só deixei verdinho porque eu achei legal. Vocês podem mudar aqui também se vocês quiserem. Eu deixei verdinho aí pra ficar bem diferente, tá? Então, eles são um personagem muito bom pra raid. E os outros também são, mas acho que o melhor é o Thirds, por isso que eu vou mostrar o Thirds, porque eu vou fazer outro vídeo separado sobre isso. Mas é bem interessante sobre isso. Então essas chaves especiais para customização de alguns bonecos específicos vocês podem ter. No caso o Thirds, você já tem ele por padrão, porque ele é um mestre do jogo. É galera, já ia me esquecendo, vou estar mostrando uma build que eu gosto muito de levar para raids. Então deixa eu me mostrar aqui para vocês, tá? Eu botei aqui, eu recomendo vocês usarem o Super Vegeta. Eu vou estar usando o Blue aqui, porque eu já tenho bastante barra de ki. Vamos recomendar o Super Vegeta porque ele vai aumentar mais o dano de ki de vocês. O Super Saiyajin também é muito bom. E o bom é que eles também não vão ficar saindo na transformação. Caso você seja humano, potencial limitado. Ou também recomendo muito a build de Kaioken, que eu vou trazer um vídeo no futuro aqui no canal. Inclusive, um salve pro nosso humano Poke. Gente boníssima. E o cara é brabo demais, tá? Então, gosto muito da bola de Nencídio pra raid. Canhão Imortal do Imperador, juntamente da cabeça do Dodora, Kamehameha Curvo e o Kamehameha Big Bang eu boto aqui porque eu gosto mesmo, mas não necessita. Vocês podem botar 1×10 aqui, uma técnica que vocês preferirem, tá? Carga máxima, carga suprema. Aqui também a explosiva é excelente, principalmente que vocês podem usar a explosiva juntamente com ficar spamando o Kamehameha Curvo, também é uma ótima pedida, tá? No caso eu vou preferir usar a bola de notícia pro gosto pessoal, mas vocês podem usar a explosiva juntamente com o Kamehameha Curvo, que vai ser excelente também a ideia de vocês, beleza? Eu vou usar a Suprema aqui por gosto pessoal mesmo. Outra coisa, pessoal, Super Almas, aí vai de gosto pessoal, mas eu vou usar o Super Vegeta, que é uma alma simples e fácil de conseguir, acessível para todo mundo, então é que eu vou estar recomendando para vocês, tá? Outra dica, uma build que vocês podem fazer também, é usar a Super Alma Masenko juntamente com o poder Masenko e ficar spamando no boss. Masenko também funciona bastante, tá? Como eu disse, eu vou fazer um outro vídeo futuramente explicando builds também para raids e além do vídeo customizado. Esse aqui é mais para explicar o que são as raids e como funciona e como fazê-las, tá? Então é um vídeo mais simples mesmo. Então bora lá agora sim começar a nossa raidizada. Então beleza, já estamos aqui galera, eu esqueci de mostrar um conjunto de técnicas, eu esqueci de mostrar um conjunto de técnicas que eu estou usando na minha personagem, tá? Vou até aproveitar para mostrar aqui para vocês, que é o conjunto que eu gosto de usar. Espera que eu pulei lá para frente sem querer apertei triângulo. Aqui, ó, técnicas. Eu gosto de usar na minha personagem o Kamehameha Curvo para fazer essas missões, o Explosão Demoníaca e também o Super Bola de Genocídio, tá? A alma esqueci de mudar, mas depois se vocês quiserem, comentem por favor que eu posso trazer uma build pro seu próprio personagem específicas para as raids, tá? Comenta aí que vai ser um prazer trazer para vocês esse vídeo, cara. Eu quero ideias de vídeo também. Quem fala assim, Blas, tô precisando de um vídeo tal, faz esse vídeo para mim, ou traz vídeo de build, eu já vou trazer um guia de iniciantes. Eita, o cara caiu ali. Eu vou trazer um vídeo de iniciantes, né, que é o guia de iniciantes que ela pediu. Tô trabalhando bem nele, por isso tá demorando, tá, galera? Tô falando dele nos últimos vídeos aí, porque eu tô trabalhando pra ele ser bem legal e bem diferente mesmo, tá? Então aqui vai começar, ele demora um pouquinho pra aparecer o boss que a gente vai enfrentar. Aí vai dar exclamação, padrão, que vocês já sabem de toda a missão. E prontinho, apareceu. Aqui o seu objetivo na raid, galera, é simplesmente dar o máximo de dano possível. Então, venha com técnicas que você consiga aplicar muito dano. Tem muita gente que gosta de usar, por exemplo, o Gohan lá nos personalizáveis com a Super Alma do Masenko, que é um Super Alma que traz um dano bom também, que vai aumentar o seu dano de Masenko. Então, o seu foco aqui vai ser sempre trazer skills que aumentem seu dano de modo geral. Então, vamos aqui tentar fazer o nosso melhor aqui para dar o máximo de dano possível e aproveitar. Belezinha? Deixa eu carregar aqui um pouquinho a Super Alma. E essa build aqui nem é uma build específica. Nossa, tomei só uma, galera. Vocês podem ver que o bagulho aqui é doido, tá? Tomou porrada. Normalmente o Mira que é um pouquinho mais forte, né? Porque ele é um personagem de raid mais brabo aí. Mas geralmente leva de boa, não tem muito perigo. Qualquer coisa vocês usam um Super Cápsula. O despertar de vocês, né? Que é a... Opa, sai fora, meu filho. Tem tanta gente aqui, tá me querendo, rapaz. Beleza?
Então aqui o objetivo de vocês, galera, é sobreviver e dar dano. Não se preocupem com o resto. Tem que sobreviver. O importante é todo mundo não morrer, tá? Não tem como vocês ganhar do Mira. Pode acontecer de aparecer vitória pra vocês. E vocês viram lá no que eu tava selecionando, tinha uma opção que tipo tinha uma barra no final. Então, aquilo é a vida do Mira. Vocês podem ver que ele tem 3 milhões de vida. Pode acontecer de vocês startarem em algum momento. Ele tá com muita pouca vida e vocês derrotarem ele, tá? Mas não faz muita diferença derrotar ele, não ganha mais ponto ou nada disso. E eu recomendo que vocês dê preferência para lutar com ele quando a barrinha tá maior, igual ele tá com mais vida agora. Por quê? Porque assim vocês vão conseguir fazer os 5 minutos certinho da batalha. Quanto mais tempo vocês ficarem na batalha, mais dano vocês vão conseguir dar. Então é o recomendado, beleza? Beleza, galera, falta só 9 segundos aqui. Eu não consegui dar tanto dano nessa raid aqui não, mas como eu disse pra vocês, acontece, tá? Não é sempre que vai vir um, nossa, não consigo dar um danão. Mas não tem muito segredo, a raid é meio que isso. O padrão das raids são isso. Tem raids que vão ser mais chatas, tem raids que vão ser mais difíceis. Tem raids que o boss vai estar virado no Jiraiya com você, ele vai te focar acima de tudo. Igual tinha outros players aqui, ele tava sempre me focando, vindo pra cima de mim. Então é normal isso acontecer. Top demais, beleza? Então tá aí, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês a conseguirem fazer as raids. Tenha dado pra entender como achar as raids da melhor forma, né? Como startar aqui, por exemplo, na J Azul, onde elas podem aparecer caso vocês aquejem nos locais delas normais, como ver a pontuação pra tá ganhando as recompensas toda semana aí bonitinho. E mostrei pra vocês aí uma buildzinha, vou até mostrar aqui de novo a personalização das minhas técnicas, galera. Recomendo essa aí pro seu personagem, tá? Como eu disse, pode botar aqui o Super Saiyajin ou o Super Vegeta também, caso você não tenha aí o Blue Evolution e você não tem aqui suficiente ainda, né? Caso esteja level baixo, né? Então, tá aí. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo separado sobre várias builds, para várias situações aí, as melhores eu posso trazer um vídeo também sobre as melhores super almas para vocês usarem na raids, as melhores builds e tudo mais. Então comenta que vai ser um prazer e eu quero trazer isso mesmo, galera. Eu quero ideias de vocês, para mim tá trazendo conteúdo, que eu quero trazer muito conteúdo de Xenoverse ainda. Então, por favor, se você puder, comenta ideias de vídeo aí, que vai ser um prazer imenso e me alegra muito de ver o que vocês gostariam que eu trouxesse também, beleza? Mas dito isso, tá aí o vídeo, galera. Espero ter ajudado de fato vocês aí. Caso tenha alguma dúvida, Blad, não entendi muito bem certa coisa, pode me explicar? Eu explico de novo, não tem problema. Mas tá aí, vocês aprenderam, como eu disse, onde startar, onde ver a pontuação que você precisa alcançar ali e verificar se você já alcançou ela. E mostrei um personagem aí pra quem tá fraquinho e mostrei uma build aqui, mais ou menos padrão aí, pra vocês conseguirem fazer a raid com o boneco de vocês também, tá? Vamos que vamos, um grande beijo, um grande abraço. Lembre-se, Jesus te ama, Deus abençoe sua semana, hoje, agora e sempre. Falou e fui! Let's